eleito vereadora Rose Frigeri. Vereadora Rose, está escutando? Sim, eu passo o meu grande expediente para a vereadora Estela. Pela cedência do espaço do grande expediente, vereadora Estela Balardim na tribuna. Uma parte, no momento oportuno, vereadora Estela. Já lhe concedo de imediato, vereador Lucas. Obrigado, vereadora Estela. Não, a vereadora Tatiane veio fazer a defesa junto com o vereador Xuxa, só que falta vocês me dizer que é fake news a situação dos moradores de situação de rua. Tem um projeto para construção de uma hospedagem solidária que não saiu do papel, não sei se está com a Margarete, se está com a vice-prefeita, o que acontece. Vocês falam em saúde mental. Para uma criança da rede municipal, demora penca de meses ou de anos, quiçá para um morador em situação de rua. Aí o prefeito ir para as redes sociais, pedir para as pessoas, porque o que ele disse é isso, não deem porque vão ter garantia de dignidade. Mas que dignidade essas pessoas têm? Com as políticas públicas do governo de vocês? E aí eu acho engraçado, porque agora é tudo governo federal. Tudo governo federal, o governo Leite. Vocês são do mesmo partido do governo Leite, não resolve a escola que está caindo lá de Galópolis. Mas é tudo o governo federal, que trouxe o dinheiro para o Hospital Geral, que o município não quis para concluir o Hospital Geral. Então, assim, ó, gente, quem está fazendo discurso exacerbado na sua categoria está indignado com a situação dos buracos da cidade, mas tem tempo para fazer reunião à noite e rachar a base do governo. Então é o seguinte, não é para mim que tem que dar a resposta, é para a população. Agora é fácil dizer que não tem que dar coberta, que tem que garantir dignidade para as pessoas quando tem 220 vagas. Então, não é de rir, é de chorar, né? Obrigado, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Lucas. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras e colegas vereadores. Hoje eu subo nessa tribuna para falar de um assunto que ele é muito complexo, que ele precisa muito do nosso entendimento, que a gente tire a moralidade para tratar desse assunto e que a gente trate ele com muita responsabilidade. Nós alcançamos uma vitória com a descriminalização do porte de maconha, que foi julgado ontem no STF por 6-3. Porque 52,8% das pessoas presas por porte são negras, 20% são brancas. Quando a gente olha para esse dado, a gente consegue perceber uma desigualdade social, um racismo estrutural que está imposto na nossa sociedade e que condiciona jovens negros a serem encarcerados por estarem portando maconha. Enquanto os jovens brancos de lugares mais abonados das nossas cidades, dos grandes centros, são tratados de maneira diferente. A gente precisa observar esses dados para entender que tratar dessa questão é também tratar do fim de uma desigualdade que prende jovens que poderiam ter diversos futuros e que acabam tendo uma educação criminosa dentro das nossas penitenciárias. Eu quero trazer aqui um exemplo. Por muito tempo, o álcool era crime. Era crime você tomar álcool. Então, se a pessoa estava em qualquer lugar tomando um copo de cerveja, essa pessoa poderia ser presa. Eu não concordo com isso. Concordo com a descriminalização do álcool. Mas se a gente parar para pensar e dizer as drogas destroem família, o álcool não destrói? O álcool não vicia? Quanta gente morre por alcoolismo? Quanta gente mata pelo alcoolismo? Quantas mulheres sofrem feminicídio porque os homens estavam embriagados? Então a gente não pode tratar com 2 pesos e 2 medidas uma questão tão séria, tão importante, que trata de dignidade humana, que trata de saúde pública em primeiro lugar.
Eu quero trazer outros dados acerca desse tema que são importantes para que a gente tenha cada vez mais clareza acerca dessa discussão que precisa ser feita com muita responsabilidade por todos nós. 94,3% das pessoas presas por tráfico em São Paulo não pertenciam a organizações criminosas. Aí já cai por terra aquele argumento de que é tudo faccionado. Não é não. 94,3% dessas pessoas não são. Lembrando que 52% delas são negras. 97% sequer portavam alguma arma. A gente tem a descriminalização em diversos outros países, muito mais desenvolvidos, inclusive, do que o nosso, como na Itália, na Holanda, no Chile, Portugal, Alemanha e muitos outros. E a gente pode pesquisar os dados desses países e perceber o quanto a criminalidade diminuiu a partir do momento que a gente começa a tratar com mais responsabilidade esse assunto da questão das drogas. Esse é um assunto que, se a gente parar para perceber como ele é tratado hoje, é tratado com muita repressão, com muita violência, com muita hostilidade. As pessoas são presas, as pessoas são encarceradas, e sabendo que 40 mil pessoas que estão presas com posse de menos de 25 gramas de maconha não estivessem, a gente estaria economizando nos cofres do Estado 1,3 bilhão. E eu pergunto a vocês, as nossas penitenciárias, elas cumprem o papel de ressocialização? Elas cumprem o papel de apoio na saúde mental, na dignidade humana? Se isso fosse verdade, os índices de reincidência não seriam tão altos quanto são. Então, o que eu trago aqui hoje é, de fato, a comemoração de uma vitória pela descriminalização do porte da maconha. Pois jovens negros deixarão de ser mortos, deixarão de ser presos, porque a gente dá um passo em busca de uma igualdade de classe social, uma igualdade de raça que é tão evidenciada no nosso país. Então, a gente precisa lembrar desses números para tratar com responsabilidade e para tratar sem discurso moralista esse assunto que é tão importante para a nossa juventude e que com certeza é importante para a nossa sociedade e para a saúde pública. Muito obrigada.